Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. E hoje a gente conversa sobre o cenário político brasileiro durante este ano. E vamos relembrar sobre os magistrados do Paraná que entraram com ações contra jornalistas após terem seus salários divulgados. E também algumas iniciativas de diferentes cidades para melhorar a qualidade de vida da população. E reviver um pouco da alegria das Paralimpíadas de 2016. Participe com a gente, Redação Novo Tempo está no ar. Olá, tudo bem com você? Começa o nosso Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente tá numa situação que é a seguinte, né? A gente não tá em 2017 ainda, mas a gente tá assim, com um pé em cada parte do ano, é ou não é? 2016 já foi praticamente, né? Já dá pra vislumbrar um pouco, né, de 2017. Tá ali do outro lado Tá do ali, do muro. outro lado do Muita horizonte. expectativa boa, Hélio, para 2017 ou não? Depende, né? De qual área. Depende pra que lado você Que olha. aspecto você tá falando, né? Dá um Mas medinho. olha, estamos em 2016 ainda, mas com gostinho de 2017 e a sua participação continua sendo fundamental aqui nesse programa, nas nossas discussões. Você pode conversar com a gente através do novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram, @ntjornalismo. Participe, dê a sua opinião, interaja com a gente. O que acontece? A gente, nesse último programa do ano, a gente decidiu resgatar assuntos que chamou a atenção aqui de cada um dos apresentadores do Redação Novo Tempo. Então a gente vai ter 4 blocos, onde cada um vai trazer as suas notícias e o Hélio Moura é quem começa. Obrigado. Vou dar um alô aqui pro Leite. Olá. A gente Eu não começou falei de nem um oi jeito pra todo diferente, a mundo, gente nem né? se É cumprimentou verdade. hoje. Oi, Oi! Oi. tudo Oi. bom com vocês? Prazer. Sucinto como sempre. Oi pro pessoal de casa e um abraço para Daniele Rossi e Jéssica Silva. De onde? Elas são do NASP Campus Engenheiro Coelho. Olha, estou surpreso. Ai, que sem graça. Ai, olha só, o cenário político neste ano foi marcado por grandes mudanças. Você acompanhou muito disso, inclusive pelo jornalismo da Novo Tempo. Dilma Rousseff sofreu impeachment, Michel Temer assumiu a presidência do Brasil. Na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que foi quem tentou chegar ao fim do mandato, mas também não conseguiu. No meio do caminho, acabou caindo. No Congresso, no Senado, a gente viu Renan Calheiros, agora já no final do ano, sendo o personagem principal, o pivô numa briga entre os poderes legislativo e judiciário. Muita coisa aconteceu ao longo desse ano na política nacional. Bagunça, hein? E esse é o termo, né? Bagunça. Virou uma bagunça mais do que costuma ser, com toda essa confusão, desde o impeachment da Dilma até a gente chegar agora no limiar de 2017, ainda com a casa completamente bagunçada, né? É interessante que todas as semanas do Redação Novo Tempo de 2016, não posso dizer todas, mas praticamente em todas, sempre tinha alguma atualização de alguma polêmica no Congresso Nacional que você trouxe pra gente, né? Ele, tipo, começou com a questão rolando ainda do impeachment, aí depois a gente teve Eduardo Cunha, aí depois a gente teve outras coisas relacionadas ao presidente Michel Temer, aí as propostas de emendas constitucionais polêmicas e tudo mais. Então, foi um ano de efervescência política, Foi quase realmente. uma série de TV, né? A cada semana a gente tinha um episódio atualizado Você do que sabe acontecia. uma coisa que, fazendo uma análise do que foi o nosso cenário político de 2016, eu destaco, que é a seguinte: teve toda essa nuance que o Hélio foi colocando aqui no início do programa. E, na minha opinião, mais uma vez, a gente não teve o povo brasileiro, de fato, tendo uma postura diferenciada com relação à política. Eu acho que a política esteve mais na conversa do cidadão brasileiro, obviamente, porque não tem condição. Tinha como não. Até Não quem tinha não como gosta não. e não curte falava. Mas quando a gente viu aquelas manifestações fora Dilma, aí depois, né, a gente teve a história do Fora Temer e a gente viu algumas reportagens das pessoas
conversando ali com esses manifestantes. Era tão triste ver que as pessoas estavam lá se manifestando, estavam lá fazendo barulho, mas elas não tinham qualquer causa propriamente dita, elas não sabiam muito bem o que elas estavam fazendo ali, o que era um partido de esquerda, o que era um partido de direita, quem era de direita, quem era de esquerda, o que acontecia, por que estava acontecendo. E impeachment era algo que tinha uma jurisprudência, não tinha. Era caso de impeachment, não era, né? Falando com relação a Dilma e a queda da presidente. Então, é triste ver que nem num ano tão movimentado assim com a política e que foi tão difícil da gente engolir várias coisas, infelizmente esse não foi um avanço. O processo da educação política do povo brasileiro, e eu estou falando de um modo geral. Claro que, especificamente, eu acho que houve algum crescimento individual, mas coletivamente eu não sinto isso. Eu sei que não é um motivo para achar graça, mas é no mínimo assim... Curioso. O puxa-cadeira, o puxa-tapete de um lado para o outro, a gente não sabe dos bastidores, então a gente realmente não sabe dizer com propriedade como tudo aconteceu, o que tem por trás daquilo que a gente não sabe. Mas a gente vê claramente, né, o Hélio pode dizer até com mais propriedade, isso daí, um puxando o tapete do outro, puxando a cadeira do outro, aquela confusão, articula daqui, articula dacolá. Eu acho que o momento mais, assim, engraçado, se é que eu poderia falar, foi toda aquela história com o Eduardo Cunha, ele tentando movimentar toda uma articulação política ali, claramente também para derrubar a Dilma, e de repente ele é que foi derrubado do poder, né? E ele sabia, né? Tanto que ele falou. Mas é que foi muito assim na sequência. Aconteceu o impeachment, depois ele foi tirado, não deu nem tempo dele. Mas ele mesmo fez a previsão. Ele mesmo falou: olha, eu vou aceitar o impeachment da Dilma hoje e amanhã vocês me derrubam. Ele sabia que isso ia acontecer, porque é triste assim. Mas ele tinha muitos contatos e perdeu. Você vê que esses contatos políticos, na hora H. Tudo tem um objetivo, né? A gente fica olhando de fora e, não vê muito porque ele não se mostra, mas é evidente que por trás daquelas cortinas todas existe uma articulação que é muito bem engenhada, é muito bem planejada. Então, Eduardo Cunha tinha uma razão de ser como presidente da Câmara, a razão de ser era o que a gente viu, o PMDB, o principal aliado do PT, e que também já tinha sido o principal aliado do PSDB, antes, quando o PSDB era a situação, o PMDB tinha essa intenção, era a saída da Dilma, assume Temer, e a gente refaz aqui o acordo todo, e foi justamente o que aconteceu, e o pivô para isso era Eduardo Cunha, que tinha que aceitar o impeachment, colocar em andamento o impeachment da presidente Dilma. Ele sabia que depois ele ia sofrer também, ia cair. E ficou todo mundo na curiosidade esperando o livro que ele disse que ia lançar, né? Porque ele falou que ele queria ter lançado um livro sobre os bastidores do impeachment até o dia 15 de novembro, dia da República. Mas aí o Sérgio Moro pegou ele antes. Deu um problema e não vai conseguir lançar. Agora, a Suzane falou dessas situações embaraçosas, essas situações que acabaram se tornando vergonhosas. Eu estou fazendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça e estou me lembrando daquele domingo à tarde tão triste de que a Câmara dos Deputados estava votando o impeachment. Eu não digo que foi triste pelo resultado ou não. Eu digo que foi triste porque a gente viu os parlamentares que nos representam. Parecia que eu estava de novo na década de 90, vendo show da Xuxa, e as pessoas querem mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você, porque tinha uma câmera ali do lado delas. Sim. Era um circo muito grande, era uma performance muito grande, e a gente tinha o futuro da nação sendo decidido, começando ali, né, o processo da decisão, que depois passaria no Senado. E muitos disseram honrar, né, essa nossa bandeira brasileira, e no fim foram descobertos também. E foi muito triste, a gente inclusive discutiu isso na época. Eu tô lembrando nesse circo aí, né, que foi a votação dentro da Câmara dos Deputados. No Senado foi mais tranquilo, o foi Senado correto, tende a ser mais sério, né? Parece nem parece que são duas casas do mesmo parlamento. Mas aí eu lembro de um dos deputados que queria que o filho pequeno votasse, e aí eu lembro que o Eduardo Cunha falou: não, aí não dá, né? Não dá, é o senhor que vota, deputado. Não tem como. Então, quer dizer, gente, de toda essa palhaçada aqui, você está passando dos limites, entendeu? Eu lembro de uma coisa rapidinho. Foi, para mim, a cena mais forte do pouco que eu vi. Eu não vi a votação inteira. Mas o cara foi lá, fez o voto, desejou lá, não sei quem, abraço para quem, não sei quem, para quem que é lá, foi embora.
Quando o outro já estava indo lá na tribuna para votar, ele voltou e disse, só um segundo. Aí o Eduardo Cunha, né, disse, sim, porque o que está acontecendo? Será que ele vai voltar atrás? Eu acho que na cabeça dele ele pensou, será que eu posso desconsiderar o primeiro voto e considerar esse segundo? Eu imaginei, né, na cabeça dele. Eu esqueci de mandar um abraço pro meu filho que faz aniversário hoje. Ah, não, essa daí eu não lembro. É muito triste, sabe? Gente, eu não É muito acredito. triste. Agora, outra coisa também é toda essa estrutura organizacional do processo da corrupção que a gente teve, principalmente com a Lava Jato, Odebrecht e tudo mais. Tinha toda uma engenharia por trás disso, né, Hélio? Toda uma estrutura muito bem arquitetado, tinha nome, sobrenome, na verdade tinham apelidos, né? E tinha cada um, tinha a sua função, era tipo uma empresa à parte, só para poder gerenciar tudo isso. E eu fiquei pensando, tá, beleza, o ato por si só já é escandaloso, a corrupção, mas que tempo que esse povo então arrumava para administrar nosso país? O povo que É evidente na situação então, ou em que está seja, o país, além não tem de, administração. além de não ter tempo para poder fazer o que realmente deveriam fazer, ainda estavam roubando, E aí, né? aí você tocou na Odebrecht, que agora no final do ano assinou, né, 77 executivos assinaram acordo de delação premiada. Um desses acordos teve partes dele vazados na imprensa e jogou sujeira para tudo que é lado, dezenas de políticos. Hã? Um deles. Um deles, faltam 76, e a gente sabe um pedaço de um deles, jogando lama para cima de todo mundo. O próprio Michel Temer é citado mais de 40 vezes na delação de um desses que fez um acordo. Quem vai sobrar? Eu não sei quem sobra, né? Sobra um pouco, talvez o Tiririca. E se a expressão do ano é Lava Jato, a segunda expressão do ano é delação premiada, né? Esse foi o ano da delação premiada. Muitas delações ajudando a justiça a chegar pelo menos perto deles, né? E um dos que não conseguiram escapar mais, pelo menos em parte, foi o Renan Calheiros, que se tornou alvo pela primeira vez de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Ele responde a 12 inquéritos, tem 12 investigações abertas contra ele no Supremo, mas o Supremo transformou uma dessas 12 em uma ação penal. Então, ele se torna agora réu efetivo. Então, está no banco dos réus de verdade agora. Algo que vai demorar para se chegar ao final, mas aí ele protagonizou um dos momentos mais, eu não sei qual palavra usar, constrangedores da República, porque o Supremo Tribunal Federal baixou uma ordem de afastamento dele da presidência do Senado, já que não se pode, pelo menos pelo entendimento inicial do Supremo, estar na linha de sucessão da presidência da República sendo réu, o caso em que ele se transformou agora no final de novembro. E ele disse, não vou atender à ordem, mandou o oficial de justiça 2 vezes embora do Senado, não aceitou, mandou a Carmen Lúcia reunir os ministros e colocar como pauta prioritária a liminar, que é a decisão provisória. A Carmen Lúcia obedeceu, reuniu os ministros e acabaram derrubando a liminar que o obrigava, sem nenhuma punição, a uma desobediência direta a uma ordem do Supremo. Poder, hein? Então você vê assim uma coisa absurda acontecendo, um poder brigando com o outro, ninguém se entende e a gente fica de fora, como o Wagner disse, a força do povo, na verdade, não vale nada. É triste. Tem que encerrar o bloco? Tem que encerrar. Já, mas a Leilane está falando aqui. Agora eu estou com o ponto. Suzaene, quer falar alguma coisa? Não vai falar. Isso, o Hélio me vingou do programa da semana passada. No próximo bloco você fala. Eu ia falar, mas aí eu desculpei que o programa estava... Era uma pegadinha de ano novo. Pegadinha do Hélio Moura. A gente vai para o intervalo agora e depois a gente relembra aqui uma briga entre juízes e jornalistas. O Leite é quem traz essa lembrança para a gente. Briga que começou depois que um jornal publicou uma reportagem sobre os supersalários de juízes e promotores no estado do Paraná. Não sai daí não, a gente volta já.